Salve amigos do Enferodonto, eu sou o Hermar II e hoje a gente vai conversar um pouco sobre rubéola, né? Começamos na aula passada falando sobre sarampo, é uma doença exantemática, e a rubéola está muito associada à questão da sarampo devido à imunoprevenção, né? Nós temos aí o sarampo, a rubéola e a cachumba, a parotidite infecciosa. Então aí são 3 infecções virais que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, né? O Brasil havia perdido o selo de erradicação de casos de sarampo, já com base na rubéola. Nós temos desde 2015 notificações negativas, né, para essa infecção viral, essa infecção que não existe tratamento específico. Ela é muito séria quando acometida em mulheres férteis que infelizmente engravidam devido ao risco de transmissão transplacentária para as crianças, especialmente no primeiro trimestre. Nós estamos falando da síndrome da rubéola congênita. Quando acometida no primeiro trimestre, há um risco muito elevado de malformações fetais neurológicas, malformações que causam sequelas de surdez, de cegueiras, ou até mesmo alterações em outros órgãos, como crescimento do fígado, crescimento do baço, doenças metabólicas como diabetes. Então a rubéola ela tem uma atenção especial com relação às doenças imunopreveníveis, devido à necessidade de imunoprevenção, principalmente para mulheres em idade fértil. Existe uma recomendação para aquelas mulheres que desejam engravidar, que façam a imunização 3 meses antes da gravidez, né? Das tentativas de fertilização, de fecundidade. Isso faz parte do planejamento familiar, faz parte de consulta de enfermagem em planejamento familiar, né? A consulta de pré-aconselhamento pré-natal. Então, temos uma íntima relação com relação à imunoprevenção. O Brasil hoje goza de cobertura vacinal de 95% de sua população. Nós temos a oferta de vacinas para as crianças a partir de 12 meses, né? São 2 doses, ela vem com a tríplice viral, depois um reforço com a tetraviral, que acrescenta aí o imunobiológico varicela, né? Acredita-se que a imunização seja suficiente para ter uma imunidade permanente, mesmo ao longo dos anos, havendo queda de títulos de anticorpos. Mesmo assim, uma imunidade permanente tão forte quanto a exposição de fato à doença. No acometimento em pessoas adultas, pode acontecer, é mais comum em crianças, por isso que, assim como o sarampo, a gente tem uma referência dessas doenças exantemáticas na população infantil, né? Mas na população adulta também existe a distribuição, a incidência. Ela se caracteriza também por quadros de artralgia, além do clássico exantema, né? Então, é uma doença viral. A gente agora vai conhecer algumas características e também iremos dedicar um momento exclusivo para falar sobre a síndrome da rubéola congênita, né? Então, a partir de agora, eu te convido para fazer inscrição no nosso canal, no YouTube, Enferodonto. Está ajudando a gente aqui, os parceiros, a estar desenvolvendo mais conteúdos. Peço também que ative a notificação para você saber sempre que tem conteúdo novo aqui no Enferodonto. E claro, se for do seu interesse, do seu agrado, que você também compartilhe o nosso conteúdo e não deixe de dar sua opinião. Isso aí também a crítica construtiva, a crítica positiva, e também as sugestões e os elogios, ou no caso a identificação de deficiências, né? Também são muito válidas para o nosso crescimento enquanto profissional, enquanto colegas de estudo também, né? O Enferodonto é uma grande rede de pessoas estudando em conjunto, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre rubéola, doença exantemática aí que faz parte do Programa Nacional de Imunização. Desde 2015 o Brasil não registra casos de rubéola. Mesmo assim, nós temos aí a oferta no Programa Nacional de Imunização, e é uma doença em vigilância, tanto é que faz parte das notificações compulsórias imediatas, ou seja, notificação em até 24 horas e obrigatoriedade de investigação em até 48 horas. Vamos conhecer um pouquinho sobre rubéola.
Tá aqui o slide número 1 aqui, ó, doença exantemática, etiologia viral, né? Então é o rubivírus, né? Então alta contagiosidade, né? Então a pessoa quando se infecta com o vírus, ele está eliminando aí pelas vias aéreas, pela naso e orofaringe. Isso aí é importante em crianças. O recém-nascido intraútero, se entrar em contato com o vírus da rubéola, já produz anticorpos e quando nasce até os 2 anos, ele é um potente transmissor dessa infecção, porque ele elimina muito vírus pelas vias aéreas. Então, a via de transmissão é a respiratória, assim como o sarampo. O vírus vai entrar aí pelas vias respiratórias. E, claro, quando a gente fala em transmissão aérea, há necessidade de quê? De pessoas infectadas e isolamento, né? Então, desde o Covid-19 se tornou agora uma realidade de fato no nosso país, o isolamento social e nesse caso aí a rubéola, pessoas acometidas com doenças em que a transmissão seja pela via respiratória, a necessidade de isolamento social, deixar de estar no convívio do seu trabalho, na sua escola, creche, em outra atividade que seja de fluxo de pessoas, né? E claro, os comunicantes, as pessoas que entram em contato com um suspeito ou confirmado de rubéola, utilizar máscara cirúrgica. Já a gente não pode deixar de destacar também o profissional de saúde, utilizando máscaras cirúrgicas e nos procedimentos que vão possivelmente causar a produção de aerosóis, não pode deixar de utilizar a máscara N95, né? Então, o profissional de saúde que vai fazer lá a coleta de suave da nasofaringe não pode deixar de utilizar a máscara N95. Então, nós temos aqui o agente etiológico é um RNA vírus, né? Então, quando a gente estiver falando sobre diagnóstico, a gente vai ter lá a pesquisa de biologia molecular para o vírus RNA, o rubivírus da família Matonaviridae, matonavírus, né? Então, o reservatório, gente, é o homem. Não existe rubéola no meio animal, só entre os homens, né? Uma doença exantemática que no adulto ele não produz assim grandes prejuízos, a não ser o quadro do exantema, com a coceira, com a vermelhidão, com a sensação de febril, de mal-estar, às vezes até pode chegar a um quadro de artralgia, mas aí nas mulheres ocorre o risco de transmissão fetal, especialmente as em idade fértil ou as que já estão gestantes, e a síndrome da rubéola congênita, isso sim é um grave problema de saúde pública devido à sua transcendência, né? As sequelas aí para as crianças, a letalidade, às vezes pode condicionar um óbito fetal, um aborto, uma prematuridade, isso aí tem uma importância patológica bem pesada no contexto sanitário, né? Então, nós temos aqui como modo de transmissão as secreções nasofaríngeas, né? Então, a pessoa está expelindo o vírus, o rubivírus aí quando fala, quando espirra, quando emite secreções nasais, né? E o período de transmissibilidade dela é bem característico aqui, ó. Existirão literaturas que vão dizer que a pessoa começa a transmitir 4 dias antes do exantema para o Ministério da Saúde, conforme o Guia Epidemiológico de 2020, ele considera 7 dias antes do exantema a 7 dias depois do exantema. Geralmente não é fácil se diagnosticar a rubéola no período antes do exantema, né, que a gente chama de período prodrômico, que vem com um quadro de mal-estar, sensação de indisposição, astenia, febre, porque isso se parece com muitas outras doenças exantemáticas, né? E a gente destaca aí dengue, zika, chikungunya, o próprio sarampo, né? Mas uma vez que se chega à fase exantemática, a recomendação é de fato aí já isolar essa pessoa por pelo menos 7 dias, manter aí para reduzir a taxa de transmissibilidade, né, para outros comunicantes. E claro, bloqueio vacinal com tríplice viral em todas as pessoas que entraram em contato com aquele sujeito confirmado ou suspeito. Então, bloqueio vacinal aí é uma medida sanitária bastante importante, né? Então, a incubação varia de 12 a 23 dias, geralmente, uma vez que a pessoa se expõe ao vírus da rubéola, já vem manifestando algum sinal e sintoma por volta do 17º dia de infecção, né? Então, o período de incubação é o período que você passa entre a infecção, adquirir o agente etiológico e manifestar algum sinal e sintoma, né? Então,
essa infecção viral aí, ela geralmente tem dois períodos, um período prodrômico, que é aquele período com sintomas bem inespecíficos, e depois a fase exantemática, né? E toda pessoa que não estiver vacinada, hoje ela é susceptível à rubéola. Então a gente tem esquema vacinal aí para as crianças a partir de 1 ano de idade, 12 meses. Em situações de surto, esse esquema vacinal pode ser antecipado até 6 meses, ou seja, a imunização dos brasileirinhos e brasileirinhas a partir de 6 meses. Um caso de rubéola já é indicativo para se considerar como surto, né? E fazer bloqueio vacinal aí de toda uma região, de todos os comunicantes, né? Voltando a dizer que não tem diagnóstico fechado de rubéola no Brasil desde 2015, então é considerado aí, tem selo de eliminação da transmissibilidade. Mas o que é que acontece é o seguinte, é que o Brasil, ele é um país no continente da América Latina que não tem casos de rubéola. Outros países, especialmente países europeus, ainda tem muita transmissibilidade dessa infecção viral. Isso mostra a competência do plano de imunização do Brasil com relação a essa infecção, né? O sucesso de cobertura vacinal acima de 95%, mas que ela pode ser importada de outros países, através de quem? Dos viajantes que aqui adentram no território nacional, e assim como o sarampo, não existe uma imposição legal da vigilância sanitária para barrar aquelas pessoas que não estejam imunizadas contra a rubéola ou eventualmente contra o sarampo. Então isso é uma porta de entrada para a reintrodução de casos importados no território nacional. Então fica aí essa vigilância, essa crítica, né, às autoridades sanitárias brasileiras, né? Então, quais são as principais manifestações? A gente já comentou, nós temos aqui um período prodrômico. Esse período, como o próprio nome já está dizendo, é um período pré-sintomático, né, com sintomas bem inespecíficos, e aí a gente não deixa de destacar a febre. Essa febre às vezes é acima de 39 graus, então é uma febre já que causa um mal-estar, uma febre preocupante. Além disso aí, pode acontecer um quadro de conjuntivite não purulenta, né? É comum nos adultos apresentar o que? Linfadenopatia retroauricular, ou seja, surgimento de nódulos linfáticos aqui atrás da orelha, na região occipital, cervical, né? A pessoa fica aí se queixando das famosas landras, línguas, né? Os nódulos cervicais. Então aí a linfadenopatia retroauricular, occipital, cervical. Mas aí o que leva realmente as pessoas a fazerem o diagnóstico de suspeita, infelizmente o diagnóstico clínico não consegue ter certeza que aquilo ali se trata de rubéola ou de outra infecção exantemática. Tem que se fazer diagnóstico laboratorial, tem que se fazer sorologia para pesquisa de anticorpos e aí de fato identificar o agente etiológico. Então o que leva a suspeita clínica evidente ou mais próxima possível de casos de rubéola ou de outra infecção exantemática é o surgimento desse exantema, né, que começa justamente pela região auricular, face, se estende por troncos, braços, e aí vem o quadro pruriginoso de coceira, né? Então esse exantema maculopapular, o que é que significa isso? Segundo, que tem placas elevadas, né? Placas vermelhas elevadas, a gente vai mostrar aqui na imagem. Então isso é o sintoma guia, o sintoma que leva à suspeita clínica de uma infecção por rubéola, né? Então a gente tem essa grande característica. Um problema seríssimo é que algumas pessoas hoje têm estatística de até 50% de adultos serem assintomáticos, né? Então o adulto assintomático, ele transmite a outras pessoas pela via respiratória. Pode chegar uma mulher em idade fértil, e a gente vai destacar isso aí, que um dos objetivos da vacinação em massa do Brasil é justamente a imunoprevenção em mulheres férteis para prevenir a síndrome da rubéola congênita, né? Então aí essas crianças serem acometidas de infecção por rubéola no primeiro trimestre, com desfecho em 90% dos casos muito sério, né? Com surdez, cegueira, quando não vem o óbito, né? O óbito fetal aí, ou o aborto antes de 20 semanas, né? Então aqui a gente mostra o exantema, né? Região de pescoço, região de tronco, região de braços. Ele começa na região de face, depois vai
se estendendo por todo o corpo. Geralmente esse quadro dura 4 a 5 dias, né? Então, o período de transmissibilidade aqui é quando dura o exantema. Então, ele está transmitindo 7 dias antes, é o período prodrômico. A gente nem sabe que essa pessoa está transmitindo, mas uma vez encontrado o exantema, né, é interessante se isolar essa criança de creche, de escola, ou esse adulto de trabalho, do seu convívio social, por pelo menos 7 dias. E o controle dos sintomas, né, dos sintomas de febre, de dor, com analgésicos, antitérmicos, né? E claro, aí também antihistamínicos, quadro de coceira, porque não existe terapia viral específica para a rubéola. O que nós temos hoje para combater é a imunização, né? Então, as pessoas terem anticorpos para que não venham a desenvolver a doença na sua forma ativa, né? E aí a gente tem complicações, justamente em alguns casos, não é um caso assim rotineiro, né? Você bota aqui 1 para cada 100 mil, para cada 6 mil pessoas infectadas com rubéola, podem apresentar um quadro de encefalite pós-infecciosa, pós-infecção. Então, infecções aí das meninges, dos tecidos cerebrais, né? E a infecção da rubéola, ela pode acontecer aí a 12 dias antes da concepção, durante as primeiras 8 a 10 semanas de gestação, resulta justamente em aborto, ou seja, infecção da rubéola no primeiro trimestre, né? A gente leva aí os primeiros 3 meses, então antes do período gestacional, até os primeiros meses aí do período gestacional, pode levar isso aqui, ó, aborto espontâneo, morte fetal, morte infantil precoce, complicações cardiológicas são muito comuns, essas crianças não conseguem sobreviver, né? Defeitos congênitos múltiplos ou únicos, né? A gente descarta aí, destaca aí muito a questão da surdez, né? Então, até 2015 ainda se falava em síndrome de rubéola congênita como um alerta. Hoje a gente tem a vigilância, né? A vigilância ativa para reintrodução, porque até então não tem mais caso notificado. Tem de sarampo, né? Até desde 2018 vem se notificando aí casos de sarampo, mas volto a dizer, cobertura da população brasileira hoje homogêneo, em torno de 95% das pessoas com vacinação contra a rubéola, né? Teve até uma campanha que você colocava um adesivozinho na sua identidade, né? Vacinado contra sarampo e rubéola, muito importante aí. E, infelizmente, o vírus, né, tem essa capacidade de romper, de passar da membrana placentária. Os anticorpos IgM, né, podem chegar aí ao feto e causar justamente uma infecção, que é chamada de síndrome da rubéola congênita, ou quando a criança nasce com anticorpos e com IgM positivo, mas sem manifestar anomalias, ou seja, problemas patológicos, aí ele recebe o nome de IRC, né? Infecção da rubéola congênita, que é aquela infecção que o recém-nascido teve intraútero, mas que não manifestou sinais e sintomas, né, da doença. É um sortudo, né? Volto a dizer, a síndrome da rubéola congênita acontece muito no primeiro trimestre, tá? Então, se porventura a mulher, a gestante, né, no caso, venha a contrair rubéola no segundo e no terceiro trimestre gestacional, é mais comum que aconteça isso aqui, gente, a infecção da rubéola congênita, que essa criança não apresente alterações patológicas, né? Pelo menos isso, né? Então, pelo menos isso aí. E aí o diagnóstico ele pode ser clínico, mas o clínico é muito inespecífico. Toda pessoa com síndrome exantemática deve ser levada a testagem laboratorial. E quando a gente fala em testes laboratoriais, a gente destaca justamente a pesquisa de anticorpos pelo método de ELISA, né? Então, a sorologia IgM, ela está positiva aí geralmente até 30 dias pós-infecção inicial, né? A sorologia IgG, né? É importante se fazer sorologia e identificar até as pessoas susceptíveis, né? Que é aquela que tem negatividade para IgM e IgG, né? Então, nem tem IgM e principalmente o IgG dela também dá negativo. Então, essa pessoa tem que ser o quê? Vacinada. Por quê? Porque ela não tem anticorpos. Ela pode adquirir aí
na infecção pela rubéola, né? Outra forma de diagnóstico é justamente a pesquisa pelo material genético viral, né? O RNA, através da cadeia de polimerase, a reação de cadeia de polimerase. Ficou muito conhecida aí pelos testes do SWAB aí no período da pandemia Covid, né? Antes mal se falava de SWAB, hoje é uma rotina nos serviços de saúde, então tem que se coletar aí, ó, por volta do 5º dia de manifestação sintomática, geralmente quando inicia o exantema de fato, né? Então aí secreções da orofaringe, da nasofaringe, lembrando que na nasofaringe se coleta das duas narinas, né? Assim como no sarampo, coletar também, ó, de urina, né? Em torno de 30 a 50 ml de urina, para fazer aí pesquisa também do agente etiológico na urina. E se tiver aí investigação de óbito fetal, faz pesquisa de tecidos, né? Então aí pode pegar licor, tecidos do corpo, para ver se identifica o agente etiológico, né? Então, bem distribuída aí, a regra geral é essa. Sintomas clínicos sugestivos de doença exantemática obrigatoriamente deverão ser testadas laboratorialmente ou pelo método de ELISA, pesquisa de anticorpos, ou através da biologia molecular, através da identificação do RNA viral para rubéola. Isso é importante, essa pesquisa, até mesmo essa pesquisa, para diferenciar o vírus selvagem do vírus vacinal e a introdução de outros vírus, de outras variantes da rubéola no território nacional. Então aí as pessoas suspeitas deverão ser submetidas, né, a essa investigação laboratorial, né? E aí, como a gente já havia falado, tratamento não há o tratamento específico, né? Nós temos a vacinação como destaque aí para a cobertura vacinal, é a principal forma de prevenção da doença. Lembrando que nos adultos e nas crianças, né, por assim dizer, elas não têm uma significação clínica que leve a problemas maiores, mas no período gestacional, no período intraútero, nós temos esse problema da síndrome da rubéola congênita, né? Então, aí destacamos que realmente não há terapia viral específica, apenas o controle dos sinais e sintomas, né? E todos os casos deverão ser notificados em até 24 horas, né? Então, notificação imediata e, nesse caso, coleta de material biológico, sangue ou as secreções de nasofaringe, orofaringe, urina, né? E investigação em até 48 horas desses casos. E de fato, caso suspeito, já tem que entrar com isolamento social aí para não tá transmitindo para outras pessoas. E os comunicantes, galera, né? As pessoas que entram em contato, a gente tem que fazer o quê? A verificação do cartão de vacina e, se for o caso, bloqueio vacinal aí em todas as pessoas com a tríplice viral, né? Então vai utilizar e vai fazer uma aplicação se for até 39 anos, 2 doses, passou de 39 anos, 1 dose no adulto, né? Na criança recebe 2 doses aí da tríplice viral, né? A gente mostra aqui, ó, o calendário de vacinação. Então a população de 12 meses até 59 anos de idade é a oferta do imunobiológico. A gente tem a tríplice viral, sarampo, rubéola, cachumba, ou a tetraviral, sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Nesses casos é mais utilizada a tríplice viral, né? Então nós temos a vacinação de rotina no calendário das crianças de 12 meses, 2 doses, uma dose com 12 meses, outra dose com 15 meses, né? E a vacinação do adulto, né? Então aí até 29 anos com 2 doses, né? E aí de 30 a 59 anos nós temos a vacinação com apenas 1 dose da tríplice viral, né? Então aí fica a oferta de vacina por calendário da criança, do adulto também, né? Não faz parte da rotina do idoso, né? Do calendário do idoso. E aí a gente destaca também que em caso de surto, essa vacinação poderá ser antecipada até 6 meses, né, nas crianças. E claro, ó, bloqueio vacinal, a operação aí de bloqueio vacinal, isso acontece muito com o sarampo, né? Com a realização de bloqueio vacinal é até 72 horas após a identificação. Gente, vamos destacar isso aqui, ó, do caso suspeito ou confirmado de rubéola, né? Então é importante impedir, reduzir a transmissibilidade dessa infecção, né? Vamos resolver questões. Vamos agora revisar esse conteúdo resolvendo questões. A primeira questão diz assim, ó:
A vigilância e o combate da rubéola foram impulsionados pela implementação do Plano de Erradicação do Sarampo no país desde 1999. Né? Em 2002, foram registrados 1.480 casos no Brasil, que corresponde a um decréscimo de 95% quando comparado em 1997. Entre 2000 e 2012, foram confirmados 37.663 casos de rubéola. Né? Sobre a rubéola, é incorreto afirmar. Então, ele quer a resposta, ele deu esse textozinho epidemiológico aí, mostrou aí dados de 2012, 2002, 1999, né? Mostrou que reduziu a incidência de casos em 95% por causa da vacinação do plano de erradicação contra o sarampo. Né? Então, ele agora quer, dentre os itens, a resposta incorreta. A letra A. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos, malformações congênitas, como cardiopatias, cataratas, surdez, né? Quando a infecção ocorre durante a gestação, o recém-nascido poderá apresentar síndrome da rubéola congênita. Isso está correto, né, gente? Então, isso ocorre muito na infecção quando ocorre no primeiro trimestre, né? Então, a síndrome da rubéola congênita é quando apresenta alguma alteração patológica e o recém-nascido nasce com positividade IgM, né? Então, positividade para a rubéola. Mas a gente também pode ter outro caso, que é chamado de infecção da rubéola congênita, que é quando justamente o recém-nascido se infecta no período intraútero com um IgM positivo, mas que não apresenta sinais e sintomas. Então, se quer o incorreto, o item A está correto, né? Letra B, diz assim, ó. A susceptibilidade à doença é seletiva, sendo maior entre as crianças e adolescentes. A imunidade passiva é adquirida por meio da infecção natural ou por vacinação. Na verdade, a susceptibilidade é geral. Todas as pessoas que não estejam vacinadas, que não tenham anticorpos, poderão adoecer pela rubéola. Né? E a imunização ela é de forma ativa pela exposição à doença ou por recebimento justamente de vacinas, né? de anticorpos. Então, a letra B torna-se o item incorreto. Né? Então, está falso. A letra B é a nossa resposta à questão. Vamos discutir aqui os outros itens, né? A letra C diz assim, a transmissão indireta, que é pouco frequente, ocorre mediante contato com objetos contaminados, com secreções nasofaríngeas, sangue e urina, né? E a letra D diz assim, não há tratamento específico para rubéola, apenas os sinais e sintomas são tratados. Então, a transmissão direta ocorre justamente pelas vias respiratórias, mas pode acontecer sim da contaminação por secreções nasofaríngeas e também por sangue e urina, né? Que apresenta o agente etiológico. Inclusive, a urina ela é utilizada como método, né, para pesquisa do RNA viral. Né? Então, você coleta aí da nasofaringe, da orofaringe, de secreções também urinárias. Né? Então, aí o vírus sendo eliminado, assim como o sarampo, pela urina. Não é frequente, não é a regra geral. A regra geral é a transmissão respiratória, mas essa questão faz essa importante observação aí também. Né? Então, resposta, letra B. Segunda questão, diz assim, ao prestar assistência a uma gestante com suspeita de rubéola, a equipe de saúde deve adotar medidas de precaução específicas, né? Que incluem o uso de... Então, assim, a regra geral é transmissão por gotículas, né? Então, quando a gente fala em transmissão por gotículas, a gente vai estar utilizando a máscara cirúrgica. Em procedimentos que produzam aerosóis, a gente vai utilizar a N95. Mas conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica, a rubéola transmissão por gotículas, então são partículas maiores de 5 micra. O EPI, né, então o profissional de saúde, não só o profissional de saúde, mas a pessoa com suspeita também vai utilizar o quê? A máscara cirúrgica. Né? Então, resposta da segunda questão, letra C. Né? Terceira questão diz assim, ó. Em abril de 2015, a Organização Pan-Americana de Saúde declarou a região das Américas livre da rubéola e a síndrome da rubéola congênita. Então, se não tem transmissão de rubéola, então não está havendo transmissibilidade a mulheres férteis, consequentemente a incidência de rubéola congênita também é zerada. Né? Então, analise os itens abaixo relacionados à rubéola. Item 1. Doença exantemática aguda de etiologia
bacteriana, né? Então tá falso, né, gente? O item 1 tá falso porque a rubéola é de etiologia viral, né? Chamado rubivírus, né? Então, rubiviridae, né? Viridae. Então, não é bactéria. Não vou nem estender aí o comentário do item 1, né? Então, se o item 1 está falso, não pode ser letra B, não pode ser letra C, não pode ser letra D. A gente já tem 50% de chance de acertar a questão. Vamos ver o item 2, o que é que diz, né? O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e pontiforme, difuso, né? Com início na face, couro cabeludo, pescoço, espalhando-se posteriormente para tronco e membros. Está correto, né? Então, o item 2 está corretinho. Ainda não tem como a gente responder a questão. O que é que diz o item 3, né? Então, diz assim: não há tratamento específico para a rubéola, apenas os sinais e sintomas são tratados. Então, o item 3 também está verdadeiro, né? Não, a gente não tem justamente um tratamento viral específico para a rubéola. E o item 4 diz assim: não existem indicações para solicitar e realizar o exame de rotina para a rubéola no pré-natal em gestantes, né? Então, isso aí também vem defendido, né, pelo Guia de Vigilância Epidemiológica, né? Não existe a orientação para rastreio no período de pré-natal. Mesmo assim, em algumas condutas aí de algum segmento de pré-natal se faz testagem para rubéola, né? Eles defendem a ideia de não expor a uma preocupação maior do que já é o pré-natal para as gestantes, né? Mas que uma vez identificados sinais e sintomas sugestivos de infecção pela rubéola, ou seja, exantema, febre, mal-estar, linfadenopatia retroauricular, e aí sim leva a testagem, né? Até porque a vacinação para as mulheres em período fértil não ocorre no período gravídico, né? Então ela deve ser realizada em até 2 meses antes de se engravidar, tá certo? Então não existe de fato essa recomendação para rastreio de rotina no pré-natal. Está realizando sorologia para a rubéola, diferente de outros, né? Como por exemplo toxoplasmose, que tem tratamento aí específico, o toxoplasma gondii, né? Então vale aí esse destaque aí nessa terceira questão. A quarta questão diz assim, ó: sobre a rubéola, assinale a alternativa errada, né? Então, letra A diz: os principais sintomas são febre, exantema, maculopapular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical. Então, isso mostra aí os sintomas prodrômicos, né? Febre, a linfadenopatia nos primeiros dias, até o surgimento do exantema, que caracteriza aí o quadro bem suspeito para a rubéola ou outras infecções exantemáticas, né? Então, ele é incorreta, a letra A está correta, né? A letra B diz assim: a vacina contra a rubéola é a única medida preventiva e mais segura. Isso aí também está corretíssimo, né? A letra C diz assim: os sinais e sintomas apresentados devem ser tratados de acordo com a sintomatologia e terapêutica adequada, né? Se trata os sinais e sintomas porque não existe terapia específica, né? E a letra D diz assim: a transmissão é por via sanguínea, por meio do sangue contaminado da pessoa infectada. Gente, não é a regra geral, né? Então a letra D está falsa porque a regra geral é a transmissão respiratória, né? Então existe, como já foi falado na outra questão, uma possibilidade muito remota, muito indireta, né, de contato com secreções nasofaríngeas contaminando em objetos, né? Além disso também urina, mas não é a regra geral, não é a principal forma de transmissão. Então a gente não tem aqui a transmissão sanguínea, temos a transmissão respiratória, e ela é altamente contagiosa, porque a pessoa expele uma grande quantidade de vírus ao falar, ao tossir, ao espirrar. Então aí, resposta, letra D, tá? E a última questão aí para a gente finalizar hoje o nosso bate-papo sobre rubéola. Se você já não se inscreveu no canal Enferodonto, eu te faço convite para se inscrever. Vai ajudar bastante a gente aí. A gente também faz a propaganda do nosso preparatório para concursos públicos na área da enfermagem, disciplinas isoladas em saúde pública, Sistema Único de Saúde e, claro, as específicas de enfermagem. Essas aulas acontecem mensalmente com um encontro online para resolução de questões e 3 aulas gravadas aí com mensalidades que cabem
no seu bolso, né? Então, a nossa quinta questão diz assim, ó, o técnico de enfermagem, os médicos, entre outros profissionais de saúde, ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, que prestam assistência ao paciente, devem obrigatoriamente comunicar à autoridade de saúde a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Trouxe um textozinho de notificações compulsórias, né? São doenças de notificação compulsória imediata, né? Então ele quer saber aí a doença de notificação compulsória em até 24 horas, né? Então aí a febre amarela e a infecção pelo vírus, a febre amarela é imediata, né? Mas a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ele é semanal, né? Então, se ele quer imediata, letra A não pode ser. A leptospirose é notificação imediata. E a síndrome da rubéola congênita também é de notificação imediata. Então, a resposta à nossa questão é letra B. Hepatites virais, gente. A, B, C, D e E são notificações semanais. Tétano neonatal é notificação imediata, né? Tuberculose, gente. Tuberculose é de notificação semanal. Já a raiva humana é de notificação imediata, né? A hanseníase, gente. Hanseníase, tanto a hanseníase como a sífilis em gestante são de notificação semanal, né? Então aí a gente tem leptospira e também a síndrome da rubéola congênita como de notificação em até 24 horas, né? E bloqueio vacinal em até 72 horas e, claro, a investigação em até 48 horas, né? E aí a gente chega aí ao final da nossa revisão de rubéola. Vamos falar agora um pouquinho sobre síndrome da rubéola congênita. Então eu te convido agora a assistir o próximo vídeo que vai ser jogado aí no seu canal, Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E aí está a nossa propaganda aí do nosso preparatório para concursos públicos na área da enfermagem com o professor R. Massiguni. Forte abraço, não deixa de se inscrever no nosso canal. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.